gravar a aula aí eu vou entregar para o Henrique, se alguém quiser depois assistir, já tem essa possibilidade também de assistir a aula. Aí, Ótimo. qual a qual era o conceito disso? Vou contar um pouco, porque vocês me veem aqui, mas talvez vocês não tenham muita ideia, nem tem por que ter ideia de quem é o Guilherme. Eu sou esposo, pai, avô, agora. Somos de uma família muito tradicional aqui do Uruguai, muito mesmo. Uma família com um negócio de quase 200 anos. Nós vamos em 2036, o nosso negócio ele vai cumprir 200 anos. Então, a gente tem uma tradição bastante forte enquanto a tradições, a história. E nesse momento, por exemplo, os meus filhos são o meu neto é a oitava geração do mesmo sobrenome, na mesma fazenda, no mesmo negócio. Então, a gente carretou ah, muito tempo de história, muitas anécdotas interessantíssimas. A gente tem uma riqueza de história bem documentada. E isso não tem importância nenhuma, porque às vezes não é o que faça alguma coisa ou outra. Mas, sim, o que aconteceu na minha vida foi bastante diferente das histórias estándares, né? E levou a que hoje nós temos uma estrutura que parte da minha família, que vem da mesma origem, não tenha, né? Não tenha conseguido manter. Economicamente, nossa família, eu, minha esposa e eu, nós somos uma família multimilionária. A realidade é que eu hoje, se eu parar de não fazer nada, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nem os meus bisnetos vão precisar fazer nada. Essa é a realidade hoje. E a Marielle, que está acompanhando o trabalho que eu faço, vai dizer assim, tá, mas por que que tu está fazendo o que está fazendo? Então, não faz nem sentido, né? Marielle abre muito grande, Propósito de vida. hein? Acontece que Propósito de vida, então. e aí vem começando a gente estruturar a história do que aconteceu. Vamos lá. Eu quero entrar com vocês também a definir um pouco sobre conceitos, né? Porque parece mentira, mas a gente tem que definir alguns conceitos, deixar eles bem claros, até para a gente poder encaminhar isso de uma outra forma, tá? Então, eu até tinha visto justamente para vocês uma estrutura de nós entendermos uma coisa, né? E a primeira ideia minha era contar para vocês diferentes estruturas, mas eu quero se alguém está aí, tem para anotar, ou depois, quando escutar isso aqui, podem até pegar para utilizar. Eu quero deixar uma pergunta de início, tá? E essa pergunta vai ficar aí para vocês, não é nem para responder, nem para pensar agora, é para anotar, deixar aí rolar e ela te incomodar bastante tempo. E a pergunta é assim, ó. Algum de vocês tem se perguntado se o que vocês estão construindo hoje realmente vai ter significado quando vocês não estejam aqui? Ó, vou repetir. Algum de vocês, se alguma vez se perguntou se o que vocês estão fazendo hoje, tudo que você faz, tudo que acontece, todo o teu empenho, toda a construção, ela vai ter significado, não impacto, não repercussão, não, significado, meaning, quando vocês não estejam mais aqui, ok? Então, eu vou, deixando isso aí, eu vou entrar no primeiro ponto nosso, que é a parte de capital, né? A primeira parte é da capital. E nós temos a definição técnica, né, enquanto a capital, que é recursos, né, são recursos que vão permitir a gente gerar mais valor. Esses recursos, eles, obviamente, que são de dinheiro, os recursos são de ferramentas, são recursos financeiros ou pessoais, né, então tem várias linhas ali, mas são recursos. Então, ah, por que que eu vou entrando nessa parte do capital com a explicação técnica de primeira mão? Porque a gente pega, a gente vai falar, a gente podia entrar que não é minha intenção, de novo. A minha intenção não é entrar em detalhes técnicos. Eu posso, eu ensino matemática financeira,
mas a minha ideia não é entrar em detalhes técnicos, beleza? Então, se quiser, a gente até entra depois em um outro momento, mas a minha ideia é abranger uma coisa um pouco mais especial. A minha entrega para vocês aqui era a de que o técnico vocês vão ler em qualquer definição de Google. O que não é técnico, vocês não vão ler em lugar nenhum. Então, essa é a parte que eu quero entregar para vocês. E como é que ela acontece? Bom, capital, nós temos. Vou contar uma história. Tudo, cada um dos pontinhos meus, eu vou colocar uma história, beleza? E a história é minha. Não é história de alguém, escutei, é história minha, porque aí eu posso entregar para vocês o conteúdo. Há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu estou falando da década de 80, início da década de 80, ah, eu conseguia ver os filmes e eu era apaixonada por aqueles filmes que tinha na TV sobre, ou no cinema, melhor dito, de executivos, né? Nova York, e, pá, e eu achava aquilo lá o máximo, andar de terno. Eu era filho de fazendeiros, tradição de fazendeiros. Nós vimos de, né, centenas de anos de fazendeiro. Então, a vida nossa era aquilo ali, aquela estrutura ali. E eu nunca, não é que nunca aceitei, eu achava que tinha que ter mais do que isso, né? E eu achava apaixonante essa estrutura, só que essa estrutura não me conformava que eu tinha, eu queria uma outra coisa, eu queria aquilo que eu via nos filmes. Obviamente que eu continuei trabalhando na fazenda, a gente já vinha com uma produção de muitos anos, eu só continuei parte da estrutura que vinha de antes, né? Não fiz grandes diferenças. Juntei capital, dinheiro, através da atividade econômica que nós já vínhamos desenvolvendo, juntei dinheiro, e com esse dinheiro surgiu uma oportunidade de eu comprar uma empresa grande, uma empresa importante. E essa empresa importante que apareceu, eu comprei ela sem eu ser um executivo. Eu comprei ela querendo ser um executivo. Tudo que faltava sobrava de arrogância. Tudo que faltava de conhecimento, de informação, de experiência, sobrava de arrogância. Então, eu não virei executivo, eu comprei executivo. Obviamente que, como todo negócio que você faz sem saber, por mais capital que você tenha, se esse capital não gera, não gera fluxo de caixa, não gira e não se transforma em outra coisa, ele vai desaparecer. Foi exatamente o que aconteceu. Quebrei essa empresa, perdi milhões de reais nessa minha faculdade cara de aprendizado de que eu não posso, por mais capital que eu tenha adquirido num instante, me transformar em alguma coisa que eu não sou. O que sim aconteceu durante todo esse tempo, esses anos que a gente teve essa empresa, foi que eu sempre tive a disponibilidade de falar com outras pessoas, de encontrar pessoas, de conversar com elas, e isso me deu a possibilidade de contactar pessoas, sempre. E a minha dinâmica empresarial de contato com essas pessoas foi sempre em crescimento. E aqui vem uma outra linha de capital, é a linha de capital humano. Nessa linha de capital humano, eu ainda não entendia muito bem, mas sim entendia que essas relações que eu tinha construído, esse pessoal que eu tinha ali, ele sim me dava a possibilidade de entrar em áreas onde antes eu não conseguia entrar, né? Mais contatos, o meu ambiente era só de fazenda, era de produtores, era de expositores, era de feiras grandes, internacionais, mas sempre naquele núcleo. Quando eu saí daquele núcleo, eu ampliei muito minha gama de contatos, muito. Meu networking, naquela época, não existia ainda o conceito em si, mas já tinha ampliado muitas redes. Eu tinha perdido um grande capital econômico, mas tinha ganhado um grande capital humano. Eu ainda não tinha nem ideia de como utilizar aquilo, não sabia, simplesmente eu tinha feito isso. Depois de ter quebrado, a história muda, eu perdi capital de giro, mas quando eu vou entrando, engatando uma história na outra, ok? Quando eu finalmente vi que as coisas estavam ficando muito feias no meu negócio,
eu entendi que eu poderia colocar em risco o meu patrimônio, né? E o que que é o patrimônio? Bom, o patrimônio, agora vamos entrar em patrimônio. Patrimônio são ativos tangíveis e intangíveis. Aqui é a definição técnica, ok? Que a gente pode acumular através do tempo. Tá, beleza. Mas o que que isso quer dizer na prática? Na prática é o seguinte: ativos são todas aquelas propriedades ou insumos ou ferramentas que geram dinheiro. Uma casa, se eu alugo ela, vai gerar dinheiro. Se eu compro uma casa barata e consigo valorizar ela, ela gera dinheiro. Se eu tenho uma empresa que está gerando dinheiro, é um patrimônio. Se eu compro terra, é patrimônio. Tudo aquela ferramenta que ela vai me ajudar a gerar dinheiro é patrimônio, né? Ele pode ser tangível, né? Como pode ser, por exemplo, uma casa, um apartamento, um terreno, como pode ser intangível, como pode ser ações na bolsa, como pode ser bitcoins, né? São intangíveis, eu não toco eles, mas eles estão lá gerando recursos. Show? Novamente, quando eu entendi que o que estava acontecendo na minha empresa, na outra empresa, ia encostar no patrimônio, nesse momento eu decidi dizer assim, ó, vamos blindar o nosso patrimônio. Então eu fiz uma movida bastante audaciosa, por assim dizer, que é a de me deslindar de todas as minhas propriedades, tudo, 100%. Nada que tivesse meu nome voltava a estar no meu nome. Foi para minha família. Deslindei absolutamente tudo. Muito antes da cascada realmente acontecer. Então, porque juridicamente existe um termo que se chama simulação, que é quando você quebrou a empresa e você sabe que vai afetar o seu patrimônio, você entrega, ou vende, ou faz desaparecer essas propriedades para que a dívida não vá atrás desse patrimônio. Então, como eu entendi que isso podia acontecer, eu anos antes, 1 ano e meio, 2 anos antes, eu fiz um movimento, deslindei tudo. Eu me desentendi completamente do patrimônio. E assim, eu blindei o patrimônio que não era meu. Como assim, Guilherme, não era meu? Não era teu? Não estava no teu nome? Ele estava no meu nome, mas ele não me pertencia. Vamos lá. Lembra o que eu falei para vocês que a gente vem de 200 anos, praticamente, de terras? Bom, a história nossa começa em 1835, com meu tatara-tatara-bisavô, vindo neném, bebê de colo, com minha tatara-tatara-tatara-avó, desde Minas do Leão, perto de Porto Alegre, porque o meu tataravô foi morto na Guerra dos Farrapos. Então, para fugir da Guerra dos Farrapos, eles empreenderam uma viagem. Renata, bem-vinda. Tudo bom? Eu estou gravando para quem quiser assistir um pouquinho o comecinho, né? Aí quem achar que vale a pena pode assistir um pouco do início, tá? E aí, só um segundinho, por favor. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: quando eles vieram para cá, uma viagem de 3 meses de carroça, desde lá até aqui. Tá, beleza, Renata? À vontade, fica aí. Quando eles vieram nessa viagem, 3 meses de viagem, imagina, 3 meses de viagem em carreta, puxada por boi. Eles vieram e tomaram essas poças, essas terras. Não, tem que fechar aqui. Aí, o que aconteceu foi que eles foram passando por herança, terceiro pilar do que a gente está conversando, mas não vou entrar agora ainda vou demorar um Bem, pouquinho para ficar em patrimônio, ok? Porque o patrimônio, isso que a gente tinha. Só um segundinho, por favor, pessoal. Estou com um cachorro aqui novo e ele tá terrível. Aí, o que aconteceu foi que, como esse foi passado de herança a herança, ah, eu entendia desde o princípio que aquilo que me foi dado, que me veio dado por heranças, ele não me pertence. Patrimônio pode subindo já. não é nosso. O patrimônio, quando ele passa de mão em mão, não é uma coisa que a gente é dono. O patrimônio Pode. é
um instrumento que ele se perpetua no tempo, tá? E que, ao se perpetuar no tempo, nós passamos por ele. Nós nos beneficiamos do capital que esse patrimônio acaba gerando. Então, como esse patrimônio ele gera capital, lembram? Todo aquele recurso que acaba sendo um ativo, gerando recursos. Então, o patrimônio, ele não me pertencia, ele não era meu. Eu deslindei tudo para os nossos filhos, minha esposa, tudo, mas a ideia não era nem sequer isso. Meus filhos, depois vamos falar de herança, eles entendem que nem sequer é deles. O patrimônio ele tem que se perpetuar no tempo. Depois entramos um pouco mais em detalhes. Então, quando aconteceu isso, e eu deslindei tudo o que eu tinha, não houve a sensação de perda ou de diminuição por nada, porque eu entendia que aquilo não me pertencia, né? Desde um princípio. Eu era simplesmente uma pessoa que estava se beneficiando do capital de giro gerado pelo patrimônio. Claro que quando a gente ou gera ou obtém um patrimônio, com uma consciência mais sã, você entende que o patrimônio ou você mantém ou você aumenta ele. É a responsabilidade em cima daquilo. Não sempre acontece assim. Aliás, a grande maioria, 92% dos casos, é o contrário. Tá? Existe um ditado para isso. A primeira geração constrói, a segunda geração mantém e a terceira geração destrói. É assim que funciona na estadística. Nós somos a oitava geração. Passamos, pelo, passamos por todos os declínios possíveis. Mas vamos falar de patrimônio, da construção de patrimônio. Quando meus primeiros tataravôs vieram para cá, eles tinham um certo grau de patrimônio, mas foi meu vô, quem realmente foi quem ampliou o patrimônio. Ele era um homem sumamente capaz, um homem de negócios brilhante, realmente reconhecido pelos negócios e tudo mais. Ele foi muito à frente da época dele em produção agropecuária, muito na frente, e ele ampliou muitíssimo o negócio, muito. Só que, como a gente fala geralmente aqui no Uruguai, não existe melhor reforma agrária do que ter filhos, né? E o pessoal naquela época que tinha pouca TV, tinha muito filho. E então, quando você tem muito filho, você reparte muita terra, você divide ela muito, né? Então não importa se você tem muita terra, se tem muita gente para dividir aquela terra. Então, independente de que era muita terra que tinha na época do meu avô, ele decidiu que ter porções menores. Ao mesmo tempo, meu pai e meus tios, eles também acharam que tinham que ter muito filho. Então, dividiu ainda mais tudo aquilo que tinha sido construído. E eles, meu pai, meus tios, eles não tiveram a visão, mesmo sendo bons no que faziam, tá? Mas não tiveram a visão da expansão que teve o meu vô. Expandiram? Sim, mas não no nível do meu vô, tá? Meu pai já era, por exemplo, meu pai já era um pouco mais playboy. Não, não, perdão, não vou colocar a palavra playboy porque ele não era, mas ele gostava de desfrutar a vida. Então ele tinha comprado, ele tinha iate, ele tinha casa em Punta del Este, ele tinha uma mansão em Montevidéu, ou seja, ele estava em outra linha que o meu vô nunca fez. Nunca. Ele era muito conservador, ele viveu até morrer na fazenda, né? Então, ele comprou, sim, na final da vida dele, uma casa na cidade, onde, acreditem de novo, essa casa originária do meu avô, comprada em 1927, ela é nossa casa. Não nossa casa, mas a gente ficou com ela, e essa casa acabou sendo a casa que a minha filha está morando agora. Mas ele não adquiriu mais nada, ele adquiria terras e negócios, e essa era a vida dele, e acabou construindo um patrimônio nessa linha. Quando chega a minha vez de trabalhar, de estar lá nessa linha de negócios, eu entendi desde o princípio que se eu não procurasse diferenciar um pouco a linha de trabalho, o patrimônio novamente ia ser dividido. Então, para não dividir novamente o patrimônio, né, a ideia qual foi? Eu tenho que buscar uma outra alternativa, uma forma alternativa de
gerar riqueza, capital, para através do capital poder aumentar o patrimônio. Lembra da linha como que era? Só um segundinho de novo, pessoal. Quase eletrifiquei o cachorro. Meu Deus do céu. Desculpa, pessoal. E aí, quando eu vi essa dinâmica, eu via meus primos perdendo, vendo das terras, pessoal que perdia em apostas, é isso aí, em apostas, ah, em jogatinas, em festas, né? E foi diminuindo, 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 diminuindo. A região nossa, ah, historicamente, era sobrenome Souza, toda a região. Era um primo, um tio, sei lá, era isso aí. Hoje, praticamente, somos três, numa região inteira. E dos três, para falar a verdade, agora vocês vão saber o exemplo, virou a chave foi justamente o que decidiu sair fora da estrutura que existia dentro do patrimônio, entendendo que tinha que buscar um jeito de aumentar o patrimônio fora do patrimônio recebido. E aí começa a minha jornada, né, atrás de negócios, que eu tinha contado na primeira parte. Só que naquela primeira parte, deu tudo errado, né? Já mostrei, perdi milhões, né? Contei para vocês. Mas aquela faculdade cara que eu acabei pagando, né? Eu tive um aprendizado. E através desse aprendizado, eu entendi que sim, existiam formas diferentes de gerar valor, gerar dinheiro, mesmo que não tivesse funcionado. Entendi que não tinha funcionado, não é que entendi. Depois que eu quebrei, eu tive tanta vergonha que eu coloquei a fazenda num tipo de empresa que administrava e eu não podia encostar em nada, justamente para eu não chegar perto. Eu tinha gerado dinheiro daí, eu tinha gerado capital daí, eu tinha jogado fora esse capital. Então, eu decidi assim, ó, eu não vou encostar nisso aqui, vou ficar fora, vou virar do zero para mim, do zero, vamos começar do zero e aquilo se mantém sozinho. Pronto, fiquei fora. Bom, já meu pai não estava mais há muitos anos, meu pai faleceu em 96, então já fazia tempo que eu estava sozinho nessa hora. A questão foi que eu fui aprender, fui na faculdade, aprender por que que tinha ido tão errado. E entendi por que que tinha ido errado. A partir daí, eu entendi como fazer essa transformação do capital e fui atrás disso. Primeiro, experimentando Kiyosaki. Eu sei que parece muito clichê, não vou utilizar frases dele, nada feito, mas ele tem uma parte, um outro ponto que é o seguinte: se você quer testar uma forma de gerar capital e patrimônio, deixe que outros arrisquem. É uma ótima ideia. Então, como eu queria testar o que que era que funcionava realmente, o que eu fiz foi virei consultor de empresas lá no Brasil durante muitos anos. Eu era muito bom no que fazia e eu o que fazia era observar, aconselhar e modelar empresas. Quem arriscavam eram outros, mas eu modelava o que deveria funcionar nelas. Eu fiz um nome muito importante no Brasil durante esses anos, estou falando de ano 99 até 2005, tá? Eu tive a RBS, filial da Globo, de cliente quando eu estive lá. Tive empresas grandes como Todestino, de fábrica de imóveis, como clientes minhas da consultoria. Eu tive a Randon, quem conhece a Randon é a maior produtora de uma das maiores metalúrgicas do mundo. Tive elas de clientes. Então, durante muito tempo lá, eu fui aprendendo com eles como funcionava, o que que funcionava. Em 2006, a gente volta para o Uruguai. Voltamos. Ao voltar, e aí que a gente entra em a questão do gerar patrimônio. Eu realmente fui convidado a me tornar um executivo, agora por mérito.
de uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Virei executivo corporativo durante 5 anos. Eu ganhava muito, muito, muito bem. Mas todos os anos que a gente passou aí no Brasil, a gente teve uma vida franciscana. E a gente se adaptou a essa vida franciscana. Portanto, juntamos durante muito tempo muito dinheiro. E esse dinheiro, esse capital, virou patrimônio. Eu peguei esse dinheiro e transformei ele em reformas estruturais na fazenda. Voltamos a produzir, eu volto a produzir em 2009, lá na fazenda, com uma ideia completamente fora da casinha. Sério. Eu tinha investigado uma nova tecnologia de produtividade, de produção, inovadora completamente no Uruguai, apresentada por um gênio. Ninguém estava fazendo, era só experimental, nos campos experimentais das faculdades. E eu disse aqui, isso aqui funciona. Isso aqui é uma muito boa ideia. E eu fui atrás dessa estrutura. Essa estrutura foi muito, muito boa. Eu peguei capital, transformei o capital em patrimônio. Esse patrimônio gerou mais capital de giro e esse capital de giro ficou se retroalimentando, retroalimentando. Meu entendimento era o seguinte: eu deveria transformar o meu patrimônio em algo maior. Só que naquele momento houve uma grande mudança no Uruguai. O Uruguai em 2008 vira um grande refúgio de terras. E as terras que antigamente valiam US$ 300 hectare passaram a valer US$ 2.500 hectare. De 300 a US$ 2.500. Portanto, comprar terra não tinha me dado mais uma opção tão simples, né? Pelos valores que tinham disparado assim, ó, e não baixaram nunca mais. Nunca mais baixou, nunca mais nada. Não, foi ao preço lá em cima. Quem tinha tido a oportunidade de comprar naquela época, comprou. Quem não comprou, bom, agora conto a história para vocês. Eu digo assim, ok, mas eu tenho que procurar jeitos de multiplicar a produção mesmo nessa terra. Essa era a ideia. Uma tia minha, que ela foi minha uma tia mãe, ela me criou junto com minha mãe, ela disse, Gui, tu tem que aprender a duplicar o piso do campo, fazer ele duplo, né? Tu tem que buscar um jeito, né? E não tinha ChatGPT lá em 2005 ou em 97, tá? Aí, aí o que aconteceu foi que eu entendi uma série de tecnologias muito básicas, muito simples, aunque pareça, mas que elas aumentavam substancialmente a produtividade. Só que tinha que investir dinheiro. Tinha que pegar capital e investir na geração de mais patrimônio. E a gente foi atrás disso. Novamente, durante 2008 até 2015, 16, a gente investiu de novo, trabalhamos muito, geramos muito dinheiro. Sim, a gente estava mais cômodo, mas não tinha tempo nem para gastar, porque muito trabalho. A minha esposa me acompanhou quase todo o tempo, meus filhos estavam aqui, ela ficava, às vezes ia comigo, às vezes ficava aqui na cidade, e eu ficava lá fora trabalhando. A gente aumentou o patrimônio estrutural do nosso negócio, né, a um ponto muito interessante. Até que aconteceu uma. Nesse meio tempo, e aqui vem uma coisa paralela. Quando eu estava no Brasil, eu fui convidado a dar palestras. Me formei em marketing e administração de empresas lá, e eu fui convidado por causa da dinâmica que eu tinha a dar palestras. E eu gostei um monte disso. E comecei a dar aulas para o Sebrae. Durante muito tempo dei aulas, achei o máximo isso aí. Quando voltei para o Uruguai, eu continuei dando aulas aqui, ok? Quando vinha, montava cursos no fim de semana, nos sábados, né? E eu achava o máximo, e entrava um dinheiro bem legal disso aí, mas o meu interesse real era a entrega da aula em si. Ok, só para fazer uma referência. Todo esse tempo que eu tive na América Mobile, na corporativa, também estendi muito, novamente, o outro conceito fundamental de capital humano. Só que, naquele momento, eu ainda não tinha transformado o capital humano em outro conceito que vou dar novo para vocês: patrimônio humano. Guilherme, como assim patrimônio humano? Lembra que capital humano é pessoas que podem gerar recursos, certo? Patrimônio humano é um humano que ele vai estar sempre na possibilidade de te fornecer capital.
Então, ainda não tinha claro esse conceito, ok? Aliás, são conceitos bastante, relativamente novos que eu acabei bolando, tá? Mas era verdade. Eu estendi muito meu grau de conhecimento. Eu tenho relação com o presidente da República, eu tenho relações com vários presidentes da República. Todos os presidenciáveis das últimas eleições, das últimas 3 eleições aqui do Uruguai, eles passaram e desfilaram aqui por casa, justamente procurando o apoio nosso. Senadores, deputados da República, eles vêm aqui jantar direto. Empresários, todas as linhas que vocês possam imaginar, eles desfilam aqui em casa. Tá? Não estou fazendo, não estou me gabando disso. Estou mostrando que eu estendi o meu capital humano. Eu abri ele muito. Eu sempre entendi que o humano ele poderia me gerar mais recursos em si do que o próprio capital em dinheiro. Nesse trabalho, que foi expandindo, né? Foi indo e vindo, o recurso que a gente acaba gerando, né, esse recurso humano, ele acabou trazendo mais negócios, né, outras possibilidades, outros encontros, outras formas de patrimônio. Até que, num momento dado, alguém veio para mim e disse assim: Guilherme, tu não queres arrendar a tua fazenda, ou seja, alugar a fazenda? E eu me lembro direto até agora, hoje estávamos trabalhando, disse: não, de jeito nenhum, não tem nem interesse. Realmente não tinha interesse. Eu nem sequer perguntei quanto dinheiro era. Não me interessava, não tinha o mais mínimo interesse naquele momento. Mas ficou com aquela coisa na cabeça, né? Até porque o patrimônio estava lá, o capital estava girando. Então, qual era a ideia? Era que a única ideia era que eu estava trabalhando para gerar esse capital. Ou seja, o patrimônio era o recurso, o capital se gerava através do trabalho meu. E eu entendi um pouco que eu queria me deslindar da ideia de que eu tivesse que estar presente naquela ideia. Eu queria que eu não fosse a fonte do recurso do capital. Por outro lado, 2017, eu fiz um curso em Google de como dar aulas por internet. E eu, de brincadeira, que eu fazia há muitos anos esse tipo de coisa, fiz um projeto de como dar aulas por todo o Uruguai, como seria a estrutura de aulas de uma faculdade ou de um colégio. Em 2017, final de 2017, me convida um organismo do Estado, me convida para dar aulas para um projeto para jovens carenciados. Eu aceitei na hora. Justamente a ideia era formar jovens ao mercado de trabalho e colocar eles a trabalhar. Como eu tinha muitos contatos, a ideia foi contatar empresários, a gente formava os grupos e largava a galera. Show. Só para uma tela aqui no meio. Como em 17 eu fiz o curso de Google, eu escrevi e desenhei um projeto inteiro, de ponta a ponta. Beleza. 2018, chega uma proposta formal para arrendar a fazenda. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu, quando chega essa proposta, eu digo assim, cara, essa proposta de vocês não tem sentido. Não, não tem sentido para todos os teus vizinhos e todos os campos vizinhos. Mas para a estrutura que tu tens aqui, que não existe em lugar nenhum, sim tem sentido. A questão é que em 2000 e meio de 2018, nós arrendamos a fazenda e eu vendo todo o gado, que nós tínhamos mais de 110 anos de seleção Hereford na nossa sangue do gado nosso, o que custou brigas dos meus parentes dizendo que eu era um completo responsável, completo maluco por fazer uma coisa dessas. E eu digo assim, gado a gente compra de novo, se for o caso, né? A questão é que nós transformamos esse capital, de novo, que estava girando, transformamos ele em capital fixo, transformamos ele em patrimônio, porque a gente comprou imóveis. A minha esposa já estava dentro do negócio, ela sabia muito bem o que fazer, e ela comprou imóveis. Os imóveis, todos eles que ela comprou, se valorizaram muito. A gente só está com eles alugados, mas também a gente aumentou o patrimônio por esse lado. Era só a parte do gado. Como aconteceu essa dinâmica, eu acabei começando a dar aulas, né? Estava dando aulas para aquele grupo
E essa extensão de patrimônio humano, né, que estava tendo, que estava acontecendo, leva aqui, quando vem a pandemia, o diretor da escola, desse organismo do Estado, me disse assim, bah, nós vamos ter que suspender completamente, porque a gente não tem como... Eram presenciais as aulas, tá? Naquele momento eram presenciais. Ah, nós vamos ter que suspender completamente isso. Nós vamos ter que parar com isso que estamos fazendo. Não sabemos o que vamos fazer, vamos deixar um monte de gente. E o Uruguai foi um dos poucos países do mundo, não sei se você sabe, no qual o nosso governo ele não instituiu nenhum tipo de restrição de trabalho, com certos cuidados, mas a galera ó, vai trabalhar. A Uruguai é assim, ó. Nós não tivemos maior incidência de casos. A primeira coisa que se fez foi o nosso presidente ele reuniu uma equipe de científicos dos melhores laboratórios do país. Ele reuniu todos eles e disse assim, ó, criem um plano de contenção do país. Quais são as medidas para que as pessoas que têm que trabalhar vão trabalhar? Para que todo mundo que puder não trabalhar em algum lugar, não trabalhe em nenhum lugar, mas nós não vamos restringir o cara que vende cachorro de quente na rua, de ele vender o cachorro quente na rua. Não vou fazer isso. Libera toda a galera, mas vocês se encarregam disso. Então foi, aconteceu, o Uruguai liberou tudo. Só não tinha, por exemplo, ginásio, né? Mas aí tinha, por exemplo, bom, depois a gente entra no detalhe, mas não tinha ginásios. Mas o restante, tudo o restante, com as medidas necessárias, todo mundo, faculdade, escola, tudo, mas estava tudo funcionando. O Uruguai não parou, nunca parou a economia nossa. Mas, nesse caso, as aulas tinham sido suspendidas, né? Porque os lugares não eram acondicionados para recepção, não era tipo uma faculdade com toda a estrutura. E o que aconteceu? Eu disse para eles: vocês sabem que eu tenho um projeto que eu montei faz anos atrás, um ano e meio atrás, de como montar, dar aulas virtuais, toda a estrutura. Cara, quanto tu quer por. Quanto dinheiro tu quer por. Quanto tu quer por esse projeto? Tá aqui, pode levar. Aplica, faz. Eu não quero nenhum tostão, não quero nada. Pode usar. E ele virou o sistema que até hoje se utiliza para dar aulas, desde aquele governo até esse governo que continua, é o sistema online, as aulas online, a estrutura que eu desenhei para eles. Novamente, isso valeu capital humano e, novamente, recursos de patrimônio humano. Eu utilizei alguma vez algum deles? Não. Mas sempre estavam em contato, sempre, ó, oh, tô aqui, se precisar de alguma coisa, lembre. Ah, consulta, vai, vem. Um conceito que eu adoro do Brasil, adoro, do digital do Brasil. Isso é bem claro, porque eu não tenho visto em outros lugares do Brasil. Não tenho visto em negócios físicos no Brasil, só no digital. A entrega que existe no digital. A entrega do digital, ela é fantástica. Ela não acontece em nenhum outro lugar da América, garanto, e também não acontece no Brasil fora do digital. A entrega. O que eu faço, entrego. Se der, se não der, beleza, vai voltar de alguma forma. Esse conceito, ele é só no digital. Como eu admirei muito isso, eu acabei indo e crescendo na área digital, indo para o digital. Uma nova linha de trabalho, uma nova forma de a gente criar capital, novamente, sem ter que entrar no recurso do patrimônio. Era um jeito do patrimônio se retroalimentar se nós gerássemos capital por fora do patrimônio. Faz sentido para vocês, galera? Mais ou menos como estou indo? Não tenho perguntado, mas quero ver mais ou menos a posição de vocês. Nesse ponto, quando a, a gente constrói, show. Quando a gente constrói capital e patrimônio, geralmente as pessoas, em questões de tempo, elas começam a entrar em uma grande dúvida, um grande dilema a partir de que você funciona. Vamos dizer que qualquer um de vocês inicia do zero hoje, constrói um capital que leva à construção de um patrimônio. Um negócio grande que funciona muito bem é um patrimônio. Só que vem uma questão. Tu chegou nos teus 50, ainda falta muito para qualquer um de vocês, né? Eu já passei, né? Faz tempo, mas tu tem que pensar o seguinte, tá, vem cá.
Por que que eu estou fazendo isso? Né? Lembra aquela pergunta lá no princípio, né? Lembra aquela pergunta que eu deixei, o desafio que eu lancei para vocês lá no início? Bom, então, ah, o que que vai acontecer com isso aqui? Né? Tá, esse capital que eu tenho, né? Bom, tá ótimo, Marielle. Bom, o questionamento sempre é ótimo, né? Se questionar, não, eu acho que não existe nada melhor que a gente se questionar. Mas aí, o questionamento é, tá, ok, mas isso aqui, para quem? O que que vai acontecer? Para onde que vai isso aqui realmente? Vejam só, nas nossas gerações anteriores, nas gerações anteriores, era de pai para filho, você vai ser fazendeiro. Eu não, não tinha opção, nem se pensava numa outra opção. Era, você vai ser fazendeiro. O dilema da tua vida era você ser igual de bom ou melhor que o seu pai. Esse era o dilema. Toda dúvida, todo o estresse da tua vida produtiva era esse. Lá atrás, eu sou melhor que meus ou pior. Posso ser melhor ou igual ou pior. Era todo estresse. Quem não tinha esse estresse, quebrava tudo, queimava tudo e a outra história. Mas quem tinha o dilema era, e aí? Hoje em dia, vocês todos, Marlon, Marlene, Renata, Henrique, toda a galera aqui, todo mundo tem mil dilemas. Por quê? Porque seus pais, eu acredito, tenho quase certeza, eles falaram uma frase que eu sempre brinco com os meus outros alunos, eu digo assim, ó, seus pais mentem para vocês, mas eles não mentiram nisso aqui por querer, eles mentiram porque eles acharam que era bonito dizer isso aí, e acharam que era verdade. Quando disseram para vocês, meus filhos, vocês podem ser o que vocês quiserem. Hoje, neste mundo, vocês podem ser o que vocês quiserem. E é bonito, soa trilegal. Nos ouvidos a gente diz, ai, que legal, isso aí eu posso ser o que eu quiser. Só que tem um detalhezinho. Para você ser o que você quiser, você tem que primeiro saber como ser. E aí existe um grande dilema, um grande gap de conhecimento. Porque é bem factível que os seus pais não soubessem ter sido. É muito factível que seus pais não soubessem como ter administrado suas dores, ter administrado o seu ser, ter administrado a sua vida do jeito que eles poderiam ter administrado. Se eles não aprenderam, eles não transmitiram, mas falaram que vocês poderiam ser o que vocês quisessem. E aí é essa loucura, essa cacofonia que vocês vivem hoje em dia, onde vocês querem ser tudo, mas ainda não preenche nada. Faz sentido? Se a gente tem esse barulho dentro da gente, ele é confuso. Para nós, não era confuso. Eu tinha que ser igual ou melhor que meu pai. Acabou. É isso aí. Não tem mais nada. Não tinha outra coisa. Eu me impus outras linhas diferentes, mas na real era aquilo. Nós incorremos na mesma coisa com nossos filhos. A gente diz, a gente incentivou eles a que eles fossem atrás daquilo que eles quisessem se construir. A gente incentivou eles. Mas sim tivemos muito da construção do ser. Sim, construímos muito com eles. Muito. Fomos muito persistentes na história nossa. Eu tenho visto um reel que anda virando aí 2 por 3, que ele diz assim, ah, seus netos não vão lembrar quem você era. Na sua casa, estranhos irão morar. Aquilo que você construiu vai virar cinzas. O que importa é viver. Mentira. Mentira. É tudo mentira. Minha filha está ensinando para o meu neto, que ainda não tem 1 ano, quem era o tataravô dela. Ah, mas ele é pequenininho, ele entende. Não, mas o hábito da construção de quem somos, pelo reconhecimento da tradição que a gente traz, sim constrói a pessoa, porque dá forma, dá consolidação, dá fundo de que
Nós somos um patrimônio humano pela construção de um capital que foi passado em cascada, e cascada, e cascada. Lembram? Não é só capital financeiro, senão capital humano. Não é só patrimônio financeiro ou de recursos, senão patrimônio humano. E o patrimônio humano a gente constrói também. Quando a gente constrói e consolida um patrimônio humano, não somente em pessoas que nos rodeiam, mas dentro da nossa estrutura, a gente acaba gerando o quê? Herenciabilidade. Por quê? Porque o compromisso que a pessoa, os que vêm na frente, acabam assistindo é, eles honram, respeitam o patrimônio. Meus pais, meus avós honraram e respeitaram o patrimônio, construíram para frente. Então, isso acaba gerando um sentido não de responsabilidade, acaba gerando um sentido de honra. De novo, não sei se faz sentido para vocês. Como a gente constrói capital, patrimônio humano. Patrimônio humano ele vai estar gerando permanentemente recursos. Consolida a pessoa, consolida o caráter, consolida a forma do ser, consolida o ser. Eu não tenho mais que... Ó, quer ver uma coisa? Ó? Quando vocês dizem assim, eu sou gestor de tráfego, ou eu sou é, estrategista, ou eu sou designer, né? É, é aquela coisa, vocês estão vivendo um momento, né? Vocês estão naquele instante da vida de vocês, e naquele instante da vida de vocês, vocês acreditam que são isso. Mas seria mais adequado a gente pensar pelo eu estou, porque é transitório, do que eu sou. Não, não sei se faz sentido para vocês, de novo, isso aqui. Eu estar transitando o momento não me faz ser aquilo. Eu, no início da aula, disse: eu sou esposo, pai e vó. Eu sou um professor. Isso é o que eu sou. Se eu me despir de tudo que eu tiver, eu amanhã posso estar dando aula de novo, porque eu sou um professor. Eu sou isso. Eu procurei todas as formas possíveis para ampliar meus horizontes, procurei todos os jeitos possíveis para me tornar muito um professor que fature milhões. Sim, eu estou procurando todo esse caminho, estou fazendo esse outro caminho. Por que, Guilherme? Porque eu sou um professor. E ser isso, no melhor exponencial que eu posso chegar a ser, faz com que eu procure todos os recursos, todos os caminhos possíveis para me levar nesse lugar, para ser o melhor professor possível. Mas eu sei o que eu sou, eu não me preocupo em variações desse tipo. Eu não vou me preocupar em estar gestor, ou estar especialista, ou estar fazendeiro, ou estar... Nada, não, eu sou. E aí simplifica a vida. Então, nós, minha esposa e eu, a gente conseguiu construir, através das tradições orais, contando essas histórias desde pequenos aos nossos filhos, quem eram seus avós, quem eram seus bisavós, quem eram seus tataravós. Quando a gente passa, sempre que a gente viaja, isso aqui é ritual. Quando a gente vai para praia, para Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, a gente faz uma estrada que vai de Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai, até Porto Alegre. E nessa estrada existe um lugar chamado Arroio dos Ratos, em Minas do Leão. A minha família, em 1835, saiu de carroça de Minas do Leão. E sempre que a gente passa por lá, eu falo para os filhos: daqui saíram os seus antepassados. E o outro dia, quando estávamos viajando com o meu neto, e a minha filha ia atrás, na caminhonete, a gente passou e a Ana disse: daqui saíram teus ancestros. Por que uma construção, gente? Porque a gente constrói isso? Porque é ritualístico. A gente faz um ritual disso, tá? Quando a gente faz um ritual desse tipo de práticas, elas consolidam a estrutura daquilo que vai ser herdado.
E aqui vem a transferência. Se vamos ao termo técnico, né? De volta, eu falei para vocês, eu não vai ser uma aula técnica, né? Mas a herança, né? A herança é a transmissão de bens, valores e responsabilidades. Tecnicamente, né? Até tecnicamente, pessoal, a gente faz essa entrega. Então, a herança é a transmissão de valores, patrimônio consolidado, capital, mas também de valores essenciais, valores de pessoas, valores humanos, capital humano e patrimônio humano. A gente transfere isso. Cada vez que eu vou sair para algum lugar, eu vou contar mais uma história de heranças. Agora, herança. Lembra? Eu contei história de patrimônio, contei uma história de capital, contei uma história de patrimônio. Agora eu vou contar uma história de herança. Quando eu voltei para o Uruguai, meus filhos eram pequenos ainda, né? E eu trabalhei, antes de entrar para a empresa, essa multinacional, eu trabalhei como consultor de empresas um tempo aqui no Uruguai. E eu tive um cliente, um grande cliente, uma empresa muito grande, que a pessoa era um amor de ser humano, que somos amigos até hoje. A gente construiu isso lá atrás e até hoje a gente tem amizade. Aliás, eu tenho tido a bênção de ter feito amizade com 100% dos meus clientes e mantido contato hoje em dia com eles. Hoje em dia eu vou para o Brasil e a gente está se contatando e convidando para um churrasco os que eram meus clientes. Estou falando clientes de 2004, 2003. Olha só, 22 anos atrás e a gente hoje continua com o vínculo. Então, patrimônio humano. Quando eu tinha esse cliente aqui, eu vi que ele tinha uma necessidade muito importante de consolidar a sua família no negócio, este empresário. E ele me pediu para eu justamente fazer esse trabalho em cima disso, dele juntar ele e a família dele, as filhas dele, que faziam parte do negócio, para terem um diálogo mais estrutural, porque eles não conseguiam se alinhar. Eu disse, sim, maior prazer. O que que eu fiz na maioria das vezes que a gente fez? Eu levei a minha filha Ana, ou seja, minha esposa, minha filha e o meu filho, pequenininhos. O Lucas teria 11, 12 anos, tá? Para essas reuniões. Eles faziam partes das reuniões onde a gente falava de negócios, estruturação de negócio, matemática financeira, tudo mais. Por quê? Porque eu achava que era importante não somente a companhia deles, mas que eles tivessem os contatos, o primeiro contato com o capital humano. Cada vez que a gente vai em algum lugar, eu digo, ó, Lucas, ó, Ana, me acompanha a teu lugar, vamos conhecer fulano de tal. Ó, vem cá, vai vir fulano de tal. Senta aqui, vamos ficar comigo aqui. Vai ter uma reunião, ó, vamos fazer um churrasco aqui, vai vir fulano, fulano, fulano. Senta aqui, fica aqui com isso. Conhece os caras, tá em contato. Fala com eles, dá uma opinião, escuta. E a gente acabou construindo esse, essa herança que foi transmitida para frente. A gente pensou na herança do capital e do patrimônio que construímos? Não. Mas a gente pensou na herança do capital humano e do patrimônio humano. A partir de que eles entenderam que o patrimônio humano e que a responsabilidade com isso era muito grande, eles entenderam que o patrimônio que tinha sido legado para eles, vindo de muito atrás para eles, designado aí, também era muito importante. E hoje os meus dois filhos se juntam e falam de, no futuro, voltarem a produzir na fazenda. Nunca nós, pais, falamos uma só palavra para isso. Nunca incentivamos, nunca dizemos que deveriam, nunca pressionamos absolutamente nada. A ideia era que eles escolhessem. E por conta própria deles, a herenciabilidade do negócio encontrou seu caminho. Nós nos preocupamos sim em gerar recursos, nos preocupamos em gerar capital e patrimônio, sim. Mas a herenciabilidade veio pelo entendimento de quantos tinha sido construído lá atrás. Então, a herenciabilidade do negócio, ela deve ser construída desde sempre, sempre. E ela não vem por uma pressão, ela não vem por um desígnio, ela não vem por uma conduta.
ela vem por nós que estamos antes entendermos que se nós honrarmos de onde vem o conteúdo que a gente tem, ele pode ser reproduzido lá na frente. Guilherme, e isso é patrimônio? Isso é legado? Não. E aqui eu vou contar mais uma história. Lembra, eu falei que ia contar essa história para vocês. E tô bem pertinho, olha que legal, eu fiz 1 hora e eu vou cumprir 1 hora. Meu avô, ele, na década de 30, mais ou menos, mais ou menos uma coisa assim, ele plantou um grande bosque de eucaliptos colorados. É uma variedade de eucaliptos. É uma árvore dura, ela demora muitos anos em crescer, demora 60, 70 anos em crescer. E quando ele plantou esse bosque aí, eu ninguém me falou, nem tenho como, eu não conheci meu avô porque ele morreu antes de eu nascer, tá? Mas ninguém me falou, mas eu posso quase que assegurar que quando ele plantou, ele sabia com certeza que ele não ia conseguir cortar um galho, pelo tempo que ia demorar em crescer, pelo tempo em que esse patrimônio que ele estava construindo ali ia demorar em gerar algum tipo de resultado. Então, eu acredito que ele entendia isso naquele momento. E eu penso muito nessa ação dele, porque a ideia de legado eu acredito que seja a entrega total. É a entrega de morte. É quando você decide que aquilo que você vai construir em vida, no qual você vai colocar energia, no qual você vai colocar força, penso, capital, tempo, não é para sua vida, é para sua morte, é para além de você. E ela e esse esforço, essa energia que você coloca, você não tem esperança nenhuma do que vai acontecer com isso. Somente a ideia de que você sabe que alguém lá na frente, e meu avô, ele possivelmente acreditava que as terras iam continuar na família, mas ele não sabia se iam continuar na família. Aliás, grande parte das terras que meu avô acabou adquirindo não estão mais nas mãos da família. Então ele não tinha certeza que aquilo que ele estava ali fazendo ia ser para frente. Ele não sabia que não. Mas mesmo assim ele colocou esse esforço. Sabendo que alguém, talvez nem sequer da família, lá na frente, ia poder usufruir de aquilo ali. Que aquilo é uma coisa que ia ficar no tempo. E o mais incrível é que é tão grande aquele bosque que eu estou sofrendo anos, meus filhos vão sofrer anos, e possivelmente meu neto vão sofrer um tempo mais aquilo lá, porque é de não acabar. A partir dali é que eu decido que também vou ir atrás da geração de legado. O que que a gente vai criar, o que que nós vamos desenvolver, o que que eu vou acabar instruindo ou desenvolvendo ou colocando de energia para que não importa o que seja que eu vou construir, ele fique para frente. Uma das primeiras iniciativas que ainda não consegui concretar, finalmente concretar, estou começando a concretar agora, é que, por exemplo, assim, ó, no método Atlas, né, na minha mentoria, não aqui vai sair para o Brasil, aqui a gente faz na América Latina, para cada aluno que entra, eu designei uma área lá na fazenda, onde para cada aluno que entra, eu planto uma árvore autóctone lá. Essa árvore lá, geralmente leva um cartãozinho com o nome, um cartaz de madeira com o nome do aluno. Qual é a ideia disso? É que se você for aluno do método Atlas, você está gerando legado. Você está gerando algo para frente, algo que não é para você, mas que você colocou energia nisso. E que mesmo se tu não colocares em prática o que eu ensino no método Atlas, o meu conhecimento, mesmo assim, você vai florescer e dar frutos.
Então, a gente tem uma área designada justamente na construção desse legado. Por que era a ideia de transmitir para vocês isso, gente? Bom, porque é uma passagem de vida de alguém que passou por todas essas circunstâncias que vocês ouviram. Obviamente que fui cortando muita coisa para vocês não fazer uma coisa muito longa, muito comprida, mas a ideia era que vocês tivessem a possibilidade de escutar de primeira mão histórias sobre capital, patrimônio, herança e legado. E a minha ideia também não era simplesmente ficar nisso. Eu fiz uma pergunta no início, né? Mas, fechando, né? Acho que o ciclo de conceitos aqui com vocês era justamente vocês pensarem ou entrarem a pensar, né? Ah, o que que vocês constroem, o que que vocês constroem ou vocês estão construindo que vai sobreviver à existência de vocês? Que sobreviva a isso. Porque hoje eu vou um pouco para trás e vou fazer a última história. E a última história é bem pessoal. Todas foram, mas essa aqui é muito, muito mais íntima. Há muitos anos atrás, muito. Minha filha não era nem nascida. Tá? Minha filha tem 29 anos hoje. Eu estava no campo, na fazenda, estava percorrendo a fazenda, e eu tive o que, bom, só posso descrever como uma visão, ok? Porque eu estava no meio do campo e de repente some tudo. E muitos, gente, é muito estranho. Foi muito estranho. Guardo até hoje toda a vivência. Sumiu para mim completamente tudo e eu vi uma pessoa velha de costas, cheia de netos em volta. Eu sabia que eram netos e eu sabia que era eu. Ela me pergunta como. Ela não vai ser muito estranho, porque a gente não é que a gente se vê, é como que a gente como que eu via, mas ao mesmo tempo eu que estava lá na frente sentia o que estava em volta, sentia as emoções. É muito confuso, mas era o que aconteceu, tá? Isso foi um flash. Hum? Hum. Hoje eu vivo isso. Hoje eu posso viver isso. Eu estou vivenciando isso de ser vô. Mas houve um processo para isso acontecer. E aqui eu quero que vocês acompanhem o processo. Quando eu vi aquele momento, eu desejei demais aquilo. Por isso me marcou muito. Eu quis muito aquilo. Muito. E me vi muito mais velho do que eu sou hoje, tá? Me vi bem mais branco, bem mais. Eu sei que era mais velho, tá? E eu me vi com muitos netos em volta. Então, eu desejei muito aquilo ali. Sabe aquele momento? Quantos anos eu tinha? 21. Putz, mano, vai desejar trocar, deseja um carro, deseja uma Ferrari, deseja praia, deseja neto com 21 anos, né? Mas foi, mas é verdade, mas foi. Tá, pronto. O que depois de tudo isso, houve toda uma evolução de várias coisas, mas hoje, no finalmente, nos finalmente, o resumo da história é que para eu poder ter vivenciado o que hoje eu vivo, eu tive que ter escolhido uma pessoa que ficasse do meu lado, uma esposa, uma companheira que soubesse me acompanhar todos esses anos. Nós estamos há 33, vamos para 34 anos de casados, tá? Todo esse tempo acompanhados juntos. Tem que construir. Além de ter essa pessoa, ela tem que perdurar no tempo. Temos que ter filhos. Temos que poder ter nossos filhos e ter nossos filhos bem. Nós temos que ter a capacidade de que os nossos filhos queiram que nós estejamos perto deles, que eles se sintam à vontade de estar ao redor de nós ou que nós estemos perto deles. Ao mesmo tempo, nossos filhos eles têm que ter a opção de escolherem ter casais e de ter casais do sexo oposto. Faz sentido, né? E ao mesmo tempo que as pessoas que eles escolham sejam pessoas que queiram que nós estejamos perto deles e que a gente se mantenha perto deles no tempo. Eles têm que construir casais que queiram ter filhos
né? Pode ter casais que vivem muito bem e não vão querer ter filhos. Tem nada de errado. Mas esses nossos filhos vão ter que querer ter filhos. Eles têm que desejar isso. Mas além de desejar ter filhos, eles têm que desejar que nós estejamos perto dos seus filhos, que nós façamos parte da vida dos filhos deles. E os esposos ou as esposas dos nossos filhos têm que desejar isso da mesma forma. Se isso não acontecer, eu não tinha como estar rodeado dos meus netos. Então, Guilherme, tu planejou tudo isso aí? Claro que não. Lógico que não. Mas eu acredito que é uma sequência de decisões. A gente acaba decidindo diferentes tipos de coisas erradas ou certas que acabam construindo um caráter e acabam te dando estrutura para justamente ir atrás daquilo que realmente tu queres. E aqui vem a grande jogada. Schopenhauer, grande filósofo século XVII, ele escreveu um ensaio bem pequenininho assim, chamado Livre-Arbítrio. E esse ensaio ele é muito complexo, muito complexo. Mas ele dá a pauta daquilo que é a expressão máxima do ser. E a expressão máxima do ser é o eu quero. Nada mais eu do que expressar eu quero. Só que o querer, ele não é livre. Se ele não é livre, como é que a gente pode dizer que é uma expressão máxima do ser? Porque ele é escravo de um querer maior. Eu posso querer sair com meus amigos, mas eu quero muito continuar a relação com a minha namorada. E eu sei que se eu sair com meus amigos, eu vou lesar a relação que eu tenho com a minha namorada. E eu quero muito mais isso do que isso. Então é uma escolha. O meu querer, o eu que eu quero, vai estar condicionado pelo meu próprio querer. A questão foi que hoje em dia as escolhas estão pelo mais fácil. A gente acaba escolhendo sempre o que é mais fácil. A gente é escravo de caprichos. E quando a gente é escravo de caprichos, né? Então a gente cede a caprichos, a gente acaba perdendo a essência de nós. Vocês acabam perdendo a construção do ser a longo prazo. Porque o longo prazo do ser, ele é de sacrifício, ele é de sangue. Ele não é uma trilha sem dor, é uma trilha dolorida. E geralmente a gente não procura dor e enfrentar a dor, a gente quer escapar dela. Então, por que que eu contei toda essa história para vocês, toda a volta, todo esse giro aqui, é porque vocês estão no momento certo. Momento certo. Hoje você tem a capacidade de construir como nunca antes capital. Nunca antes. Nunca. Patrimônio. Vocês podem ter a informação necessária para construir uma estrutura, se quiserem, de família, que vá levar adiante aquilo que vocês construíram e que fique perpetuado no tempo, para sempre, em forma de aquilo que, no final das contas, né? No final das contas, não sei se é o que todos procuram, mas que acaba sendo o legado. Então, é um caminho difícil? Não. É um caminho super desfrutável. É um caminho de plenitude, de vida feliz, de alegria. Tem momentos de dor? Tem, mas se tu contar elas no período da tua vida, nem assim, né? Eu digo porque eu digo para vocês, é o momento certo. Eu vou contar uma última história e vou embora. Lembram do capital humano? Lembram do patrimônio humano? Lembram disso, né? Lembram da herenciabilidade humana? Bom, há muitos anos atrás eu fiz amizade com uma pessoa muito bem colocada no mundo empresarial aqui do meu país. Essa pessoa trouxe seus filhos adolescentes para nossa família. A gente viveu momentos super felizes com eles. Esses filhos cresceram, viraram homens. Mantive contato ao longo do tempo, porque esse menino, adolescente de 13 anos, ele tinha passado momentos muito legais conosco,
Eu sempre fui muito maluco com criança, com adolescente, então eu brincava muito, saía, fazia surf com eles, saía, brincava. E eles guardaram muito essa memória. E a gente manteve um vínculo. De vez em quando se falava, uma vez cada 3 anos, 4 anos, alguma ligação ali que a gente tinha. E recentemente ele me procurou por uma proposta de um negócio. E essa proposta do negócio acabou sendo finalizada faz 5 meses atrás. Acabou faz dias atrás, duplicando o nosso patrimônio financeiro. Duplicando. E não foi por gestões financeiras, não foi por patrimônio financeiro, se não foi por capital, patrimônio e herenciabilidade humana. Este é o momento, gente. Hoje é o momento para vocês realmente levarem adiante tudo isso. Como qualquer tipo de mentoria que chega ao fim, perguntas. Se quiserem perguntar alguma coisa, vocês viram que eu não tenho problema de falar nada. Eu, minha vida, desde que eu decidi que a vida fosse aberta, que tivesse toda a disponibilidade possível de entrega, quem quiser perguntar, abre o microfone, larga o verbo, que eu vou responder. Espero que tenham gostado. Ok, ok. Bom, que bom, então. Que bom que dá uma reflexão, então. Ótimo, ótimo. Bom, e agora pelo menos, Maria, tu sabe também um pouco mais sobre quem é e qual é o tipo de produto que o Guilherme pode chegar a entregar, né? Aí pelo menos uma linha, né? Ah, gente, eu não vou tomar mais tempo de vocês. A minha ideia era justamente fazer 1 hora e alguma coisinha, que foi, deu certo. Prazer enorme. Eu vou subir, vou tipo, ou dou para o Henrique, ou subo em algum lugar e eu boto o link aqui no meu canal do YouTube para vocês aí. E fiquem à vontade de fazer a pergunta quando quiserem. Se quiserem me consultar, à vontade novamente. Eu, para terem ideia, parte da equipe que eu montei aí no Brasil, que trabalha comigo hoje, ah, que hoje são pais fresquinhos, fresquinhos que nem eu sou vó fresquinho, ficam me perguntando, Gui, tu que passou por isso, o que que, né, como é que tal coisa? Eu sempre vou responder. Tudo que eu tiver de conhecimento que poder tirar algum peso de vocês vai ficar à disposição, tá? Então, fiquem aí com essa deixa de que a construção do que vocês quiserem estar na frente de vocês, escolham certo, sacrifiquem, sangrem muito, porque se a gente se acostuma à dor, a gente desfruta muito quando a gente não tem ela. E desfruta tanto ela que a gente consegue eliminar ela da nossa rotina. Realmente, hoje em dia, as pessoas, amigos meus, me dizem, não pode ser que tu seja um cara feliz todo dia. Eu sou um cara feliz todo dia. Todo dia. Tem um só dia ruim. Nenhum. Ah, mas não te esquenta, não fica bravo? Claro que sim. Lógico. Isso é um instante, passa, né? Vai embora. Ó, tô aqui, ó. 1 hora. Passando uma entrega sensacional. Pelo menos eu acho que foi sensacional. Eu tô passando muito bem para pessoas que eu gosto, que fazem parte de um grupo que, para mim, tem construído muito. A mentoria do Henrique, para mim, tem construído muita coisa. Então, é uma evolução que eu acho que vale a pena a gente fazer. Pessoal, que bom. Ok, ok, ok. Vou deixar o link, sim, pode deixar. Ok. Ótimo, Maria. A gente tem que falar, Maria, tá? Marlon, que bom, fico contente com aquilo que estás dizendo. Pessoal, gratidão enorme pelo tempo de vocês, tá? Fica à disponibilidade de me chamarem quando quiserem, os contatos estão todos aí, tá? Tenham uma ótima semana produtiva. A gente acha que se vê a semana que vem que vai ter mentoria com o Henrique, né, ou com o time dele, tá? Mas, pessoal, sempre às ordens, a gente continua se falando e uma grande honra ter podido falar e entregar alguma coisa para vocês, tá, pessoal? Obrigada, Guilherme. Boa noite. Que bom, que bom. A gente se fala então. Tchau, tchau, Marlon. Tchau, tchau, Marielle. Tchau, obrigada. Obrigado a vocês.